adorando. Aleluia, toda honra e toda glória seja dada ao santo nome de nosso Pai Celestial, que vive e reina eternamente. Queridos radioouvintes, amigos que estão conectadinhos, 1 Timóteo, capítulo 1, desde o versículo 3 ao versículo 11, a epígrafe desta palavra diz: cuidado com os falsos mestres. Como te roguei quando parti para a Macedônia que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinassem outra doutrina, nem se preocupasse com fábulas ou genealogia intermináveis, que produzem antes discussões que edificação para com Deus que se funda na fé. Mas o fim desta demonstração é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, das quais coisas alguns se desviaram e se entregaram a discursos vãs, querendo ser doutor da lei. Tanta confiança afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usar legitimamente, conhecendo que a lei não é feita para o justo, e sim para os transgressores e subordinados, os irreverentes pecadores, os ímpios profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros, e para tudo que for contrário à sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus, bendito seja que me foi confiado. Desde o versículo 3 ao versículo 11, combate o bom combate. Nós observamos aqui nesta simples saudação, do versículo 1 ao versículo 2, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ao escrever para encorajar o jovem Timóteo, Paulo, ele assume os dois papéis de apóstolo e de pai espiritual. Como apóstolo, Paulo manda pelo mandato de Deus. Suas palavras carregam a autoridade da revelação divina e devem ser obedecidas como sendo de Deus, mandado de Deus. Pai escrevendo para seu verdadeiro filho na fé. Suas palavras têm um tom de afeição e oferecem conforto. Por essa causa, nós estamos aqui levando até você também esse mesmo sentimento contra doutrinas falsas. Ele deixa claro do versículo 3 ao versículo 11, embora Timóteo lembra ele do propósito do seu trabalho como evangelista em Éfeso, a correção do erro. Certas pessoas estavam deixando de ensinar a doutrina de Cristo em favor de outra doutrina, e fábulas e genealogias sem fim. Por causa dessas coisas, alguns não estavam crendo no serviço de Deus, mas estavam se perdendo em discussões inúteis, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinassem doutrinas diversas, nem se preocupasse com fábulas ou genealogia intermináveis, pois que produzem antes discussões que edificação para com Deus, que se funda na fé. Deixa bem claro aqui, desde o versículo 3 ao versículo 4, que Timóteo precisava exortar a igreja acerca de amor para com os irmãos, de coração puro e de consciência e de fé, sem hipocrisia. Onde não há amor pelas pessoas que precisam da salvação, a consciência se engana. E ao seguir e ensinar com fervor as doutrinas de homens, a fé e as obras se tornavam vãs e hipócritas. É o que nos diz desde o versículo 6 ao versículo 7, das quais coisas alguns se desviaram e se entregaram a discursos vãos, querendo ser doutores da lei, embora não entendendo nem o que dizem, nem o que tanto com confiança afirmam. Ele diz isso também lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 12, e 1 Timóteo 4, 12, e outros trechos. A Bíblia é repleta de
bênção do céu. O uso legítimo da lei de Deus é a correção dos que eram e não a criação de polêmicas e discussões. O uso legítimo da lei, da doutrina de Deus, é a correção dos que erram, dos que estão errados, e não a criação de polêmicas e discussões, conforme versículo 8 ao versículo 11, que ele deixa bem claro, dizendo: sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usar legitimamente, reconhecendo que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores, injustos, insubordinados, irreverentes, pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, sodomitas, os roubadores de homens, que são ladrões, cobradores de dízimo, os mentirosos e perjuros, e para todos que for contrário à sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus, bendito que seja o nome do Senhor, que me foi confiado. É o que ele deixa bem claro aqui, dizendo essas palavras, o uso ilegítimo da lei. Ainda tem também 2 Timóteo, capítulo 3:16, como eu disse, está repleta de bênção de Deus, a Bíblia, para todo aquele que medita, que quer ouvir e praticar a palavra de Deus. Quem discute a doutrina de Deus, sem primeiramente ouvi-lo e obedecê-lo, comete um grande erro. É o que nos mostra em Mateus 22, 3-33. Quem falou foi o Senhor Jesus. Com muito cuidado devemos, meus irmãos, compreender, falar e praticar ousadamente somente a doutrina que o Senhor nos revelou no seu evangelho. Por isso ele disse: examinar as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. João 5:39. Ninguém sabia mais sobre engano do que o próprio apóstolo Paulo. Ele acreditava estar fazendo o que era reto perante Deus, mas na sua ignorância perseguia a igreja do Senhor. Naquela época, pela ignorância, até consentiu que fosse morto. Por exemplo, Estevão, que foi morto porque ele era um perseguidor da igreja do Senhor, o apóstolo Paulo. Mas ainda Atos 8, 1-3 e tantos outros nos mostram, pela graça de Deus, através do evangelho, até este principal dos pecadores, como ele diz, recebeu perdão quando creu para a vida eterna. Aleluia. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, disse o apóstolo Paulo. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua longanimidade, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Foi o que o apóstolo Paulo deixou bem claro, dizendo: porém, pela graça de Deus, através do evangelho, até ele foi salvo. Nos diz a palavra, o evangelho que salvou Paulo não incluiu a doutrina de certas pessoas. Em Éfeso, por exemplo, era este o evangelho que Timóteo precisava pregar, confiante no poder dele, tanto para corrigir erro, como salvar os que nele crescem. Então, os que creem são salvos, conforme Romanos 1, 16 e 17. O bom combate, no capítulo 1, versículo 18 ao versículo 20, Paulo deixa bem claro dizendo: combater o bom combate. Combater o bom combate, na minha concepção bíblica, é exatamente viver o evangelho, como ele diz aqui a palavra de Deus, aleluia, que combater o bom combate é viver uma nova vida. Timóteo precisava ficar firme na luta contra falsas doutrinas. E essa nova vida é exatamente isso: viver uma vida conforme a palavra, e não com doutrinas erradas de igrejas que só querem tirar o seu dinheiro, que só querem lhe roubar. Muitos estão dizendo que são homens de Deus, colocam uma gravata no pescoço, se vestem com um paletó, com um blazer, alguma coisa assim, e coloca uma Bíblia debaixo do braço e fica pulando e dizendo que é um verdadeiro homem de Deus e que você tem que estar ali para dar sua oferta, para dar o seu dízimo, para dar alguma coisa para ele, e assim eles vão se enchendo de condições financeiras, daqui a pouco anda nas nuvens.
até dentro de jatinho, evangelizando quem? Só se for os urubus. Irmãos, amigos, nós vivemos uma doutrina em que Deus, nosso Senhor, manda pregar aos pobres. Lucas capítulo 4, versículo 18. Na hora da necessidade fica todo mundo amigo, meigo. Depois, quando passa aquilo ali, eles levantam as antenas novamente e ligam-se no mundo. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinassem outra doutrina. Hoje há muitos que têm rejeitado a boa consciência e ensinam como doutrinas certas, coisas que não fazem parte do Evangelho do Senhor. Devemos manter a fé, assim como Timóteo, pregando fielmente a palavra do Senhor para corrigir os que blasfemarem com doutrinas falsas. É o que nós observamos. Quantas pessoas estão aí nesse mundo pregando que são eles homens de Deus, apenas roubando as pessoas, metendo a mão no bolso das pessoas, dizendo elas que são representantes de Deus aqui na face da terra. E as pessoas até acreditam. Hoje nós temos aí uma situação, uma igreja, que é a igreja cristã, que eles dizem que não é apenas um evangelho passado, caído, diluído, porque eles fazem assim. Não é que o evangelho do Senhor chegue a isso, são eles que pregam outro evangelho. E Paulo disse isso, que se desceu um anjo do céu pregando um outro evangelho que não esteja de acordo com as palavras do Senhor, seja considerado anátema, quer dizer, condenado. Pessoas condenadas querendo serem pessoas salvas e se colocando no meio da sociedade como os principais representantes do reino de Deus e ainda orando. Na verdade não é orando, eles estão benzendo, são macumbeiros, benzendo o povo, dizendo que são os melhores. Meu irmão, a palavra de Deus diz o seguinte: importa que ele cresça e que eu diminua. Quem tem que crescer é Cristo, a gente diminui. Não me importa aqui se eu apareço, não interessa. O que interessa é que a palavra de Cristo chegue ao seu coração, que você seja um homem abençoado, cheio da graça do Senhor, para que você tenha vida e vida em abundância. Nós já estamos num mundo cheio de violência, cheio de problemas, cheio de falsos mestres, de pessoas ruins demais, e a pessoa vem para Cristo, quando chega na igreja, e ali alguém orou por você, passado de uns dias alguém diz logo: veja que você está errado. O que foi, pastor, o que aconteceu? O que está acontecendo? Ele diz: você até agora ainda não foi fiel nos dízimos, e quem não é fiel ao Senhor vai morar no inferno. Aí a pessoa toda trêmula fica ali imaginando o que vai fazer, pega o que tem, vende, dá um jeito e dá o dinheiro para ele, porque o lobo está ali querendo o dinheiro. E eu não tenho outras palavras para aplicar em cima dessa doutrina, a não ser chamar de lobos. É o que está escrito na palavra de Deus, chamando eles de cão gulosos. São cães gulosos, comendo e nunca se fartam, porque só querem tirar o dinheiro. E outros, numa época como essa que estamos vivendo aqui, esperantina, pessoas que estão aí à procura de uma imagem de escultura, pessoas que estão diante de uma igreja e na frente de um templo, mais um demônio, para ouvirem ali dizer que estão ouvindo a palavra de Deus. Deus diz na sua palavra, Isaías 42:8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não dou a minha honra a outros deuses e nem o meu louvor a imagem de escultura. Mas eles não ouvem isso, eles não querem, estão lá acendendo vela, rezando, como diz a palavra, se prostituindo. Porque, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, é o mundo que nós vivemos. Lá também tem o dízimo, lá também tem a oferta, lá também tem até os leilões. E a palavra de Deus adverte que você não deve participar de coisas sacrificadas aos demônios. Ah, eu vou ao leilão, vou rematar uma coisa ali, foi barato. Meu irmão, numa época como esta, de adoração de ídolos, se lembre, você nem chegue perto, você é comprado pelo sangue de Jesus, que tem o seu nome escrito no livro da vida. Você não deve colocar nada dessas maldições dentro da sua casa, na vida da sua família. Porque nós temos que estar sempre atentos ao que diz a palavra de Deus. Nós somos comprados, meus irmãos, livres de tais maldições. Nós queremos nesse momento, em o nome de Jesus, chamar a sua atenção para isso. Não compre nada, não leve nada de tal coisa para dentro da sua casa. Não vá arrematar nada, não vá participar de nada. O apóstolo Paulo diz isso lá no capítulo 10 de 1 Coríntios, que o homem que adora esse tipo de coisa, que faz esse tipo de coisa, se tornam participantes da mesa dos demônios.
Então não quero que você seja participante da mesa de Deus e da mesa dos demônios. O homem é de Deus ou então não é de Deus. O homem está dentro de uma igreja, ora por alguém e você sai. Eu vou sair da idolatria, eu aborreci a imagem de escultura, eu vou para cá. Quando chega lá, o homem está lá lhe metendo a mão no bolso, lhe roubando. O inimigo, o diabo, sempre usa esse tipo de coisa. Uns espelhos terríveis que você olha e enxerga alguma coisa falsa. Porque o espelho que você tem que olhar e enxergar coisas verdadeiras chama-se Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, a Palavra do Senhor. Esse é o espelho que você deve se espelhar. Não é se espelhar em religião, se espelhar em doutrinas falsas de pastores falsos, porque quem crê em pastor, quem segue padre, quem segue esse tipo de coisa, não está seguindo a Deus, vai tudo para o inferno. Você tem que seguir a Cristo, você tem que seguir pela palavra, é o Evangelho, a palavra do Senhor, que nos conduz às mansões celestiais. Por isso que aqui está uma palavra que muitas pessoas que ouvem, às vezes não compreendem, ficam até revoltadas comigo. O pastor Bibi, mas ele é ignorante, ele fala isso, irmão, não é isso. Nada disso, é a verdade nua e crua, tem que ser pregada a palavra de Deus como ela é. O Evangelho é o poder de Deus e salvação para aqueles que crê. Aquele que não crê é condenado. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. O que me adianta estar aqui falando bonito, procurando verbos, palavras, tempo e contratempo para usar aqui? Não, meu irmão, não estou para isso não. Eu estou dizendo a você, se você aceita Cristo, você tem que estar de acordo com a palavra, a Bíblia. Você tem 2 bons ouvidos, você tem seus olhos que pode ler. Eu não sei ler, pois tem bons ouvidos. Esses 2 bons ouvidos que você tem, que Deus lhe deu, você vai ouvir a palavra de Deus e você vai glorificar o santo nome do Senhor. Está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado o que ouve, bem-aventurado o que lê as palavras dessa profecia e guarda no seu coração para não pecar contra Deus. Você peca contra Deus acendendo vela, rezando, fazendo uma imagem de escultura do seu Deus. Isso é a pior coisa que pode existir no mundo. Segundo a palavra de Deus, é uma prostituição. Você é um prostituto e adora a imagem de escultura. Mas o padre ensinou isso. É porque o padre é um cego, segundo a palavra de Deus. Ele não sabe de nada. Diz Isaías 45 e 20. Vinde, congregai-vos, todos juntos, os que escapastes das nações que nada sabem, procissão, conduzindo suas imagens de escultura e rogando a um Deus que não pode salvar. Não sabe de nada. A Bíblia diz que eles não sabem de nada. E Jesus diz, vinde a mim, venha você que está cansado desse tipo de coisa. Então saia de lá, povo meu. Vinde a mim, diz o Senhor, e eu os receberei como filhos. E eu serei para vós pai, diz o Senhor. Então as pessoas levam a vida como querem. Eles não querem a palavra de Deus. Eles querem viver de qualquer jeito. E aí começa a dar as coisas erradas para ele. Ele vai dormir, não pode dormir, tem lá um demônio mexendo com ele. A noite todinha, enforcando ele, por causa da situação que ele vive, entregou sua alma ao Satanás, porque o Satanás está ali, mexendo no punho da rede dele, no pé dele, como se fosse um rato, roendo durante a noite. Tendo sonhos terríveis, não pode dormir. Vem as consequências. Além disso, alguma coisa acontece, outras coisas acontecem, vão acontecendo. E ele, mas por que acontece isso comigo? Porque você não dá crédito à palavra de Deus. Porque aqui nós estamos sujeitos a acidentes, a ladrão, roubar o que é da gente, estamos sujeitos a muitas coisas, mas esse tipo de coisas, isso aí vem de nossos irmãos lá do mundo, essas pessoas que não aceitaram a Cristo, são discípulos de Satanás, são canais que o inimigo usa para tentar as pessoas, mas o Satanás, o próprio Satanás, mexer com você, isso quer dizer que você não tem contrato com Deus, você não tem nada de Deus na sua vida. É necessário, meu irmão, que você se corrija, que você venha para Cristo correndo, aceitar a palavra de Deus como está escrito. Aleluia. Aqueles que aceitam, aquele que permanecer até o fim será salvo. Então, meu irmão, em o nome de Jesus, fica aqui esta palavra, essa advertência a você que está nos ouvindo, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Como te roguei, disse Paulo, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertires alguns que não ensinassem doutrinas diversas. É o que nós estamos falando aqui. Para você não ensinar, não falar coisas diversas, não estar divulgando coisas que não têm fundamento pela palavra de Deus. Nem se preocupe também em fábulas, com fábulas, genealogia interminável, que só produzem questões, discussões e não edifica nada. O fim dessas coisas é a falta de amor, falta de consciência. Mas aquele que é admoestado, aquele que recebe a palavra de Deus, tem, na verdade, um coração
receptor, um coração puro, uma boa consciência, aceite a Cristo, viva o Evangelho e seja uma pessoa feliz para a glória do santo nome do Senhor, se livrando de doutrinas várias, doutrina que leva a imagem de escultura, que é a mesma coisa de feitiçaria. O católico que adora imagem de escultura não passa de um feiticeiro. Desculpe, mas essa é a realidade. É um feitiço. Pode observar nas salões de macumba, onde você chega, lá está todos os santos que está dentro da igreja católica. Só está faltando o tambor e a pólvora para que o padre também possa fazer o mesmo serviço. É uma coisa disfarçada. Você chega na igreja evangélica, está lá também o pastor com a Bíblia para lhe enganar, só querendo que você tem. Que Deus tenha piedade e misericórdia. Oremos para que Deus nos guarde e nos livre de tais coisas. Querido Deus, maravilhoso Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade que tivemos de estar aqui, pregando a tua palavra, Senhor, para todos aqueles que estão nos ouvindo. Meu Deus, meu Pai, tenha piedade, Senhor. Nos livre de tais lobos que estão aí, Senhor. Desses cães gulosos, meu Pai. Uns levando para a maldição da imagem de escultura, outros levando, meu Pai, para tirar o sangue que nem sangue suga. Senhor, são verdadeiros morcegos, meu Pai. Tenha piedade, em o nome de Jesus, Pai, nos livre desses parasitas e nos dê vitória. No nome de Jesus te peço e agradeço desde agora e para sempre. Você que ora, diga amém, em o nome de Jesus.